Seção 9. Nós vamos chegar lá dessa vez. Nós vamos chegar lá. Seção 9, cura divina e a vontade de Deus. Nós ainda estamos lá. Nós estamos apenas mostrando a você. Estávamos passando por escrituras diferentes e mostramos a você como pegar cada escritura e, por exemplo, vamos ver aqui. 3 João 1, 2. Espere, não, vou voltar. Na verdade, eu quero ir para Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Não sei se você viu isso no seu manual. Com o Espírito Santo. Eu não tenho minha caneta. Veja. Com o Espírito Santo e com o poder. Note. O qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus estava com ele. Então a vontade de Deus deve ser que, se Deus está com alguém, esse alguém deve ser ungido com o Espírito Santo, como dissemos, e com poder. E que eles saiam fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Jesus disse, eu só faço a vontade do meu Pai. Então essa é a vontade do Pai. Por alguma razão, nós decidimos acreditar na igreja como um todo, que a vontade de Deus muda de pessoa para pessoa. E não há nada que diga isso, ok? A vontade de Deus é que ninguém pereça. Ninguém pereça. E ainda assim, se as pessoas acreditam que a vontade dele muda de pessoa para pessoa, o que te faz pensar que é a vontade dele que você não pereça? Ou temos que escolher acreditar ou não acreditar, um ou outro. Agora, para você ver como fazer isso, podemos prosseguir. Você pode ir para a página 73. O que é cura divina? Vamos ser bem específicos. Cura divina não é Deus direcionando as mãos de um médico. Ok? Talvez ele possa receber uma palavra de conhecimento ou algo assim, isso é bom. Mas isso não é cura divina. Cura divina não está ligada a exercício, dieta ou nutrição. Embora na maioria dos chamados ministérios de cura hoje eles anunciam isso. Aqui está o que você tem que fazer e eles trazem médicos, nutricionistas e todos os outros. Ouça com muito cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve se exercitar ou comer direito. E fazer todo esse tipo de coisa. Eu não faço isso. Eu acho que você deveria, mas você sabe. Eu tenho feito um experimento de 57 anos para ver o efeito de não comer vegetais. E não encontrei efeitos nocivos até agora. Então, mas as pessoas elas vão olhar e muitas vezes eu sei que até no domingo passado tivemos o Clinton aqui e ele estava falando sobre quando nós fomos para a Tailândia durante o tsunami e ele estava falando sobre como eu vivia de batata frita e Coca-Cola. E honestamente isso não é totalmente verdade. Quer dizer, eu como batata frita e Coca-Cola, mas eu poderia sobreviver por uma semana ou duas em um país fazendo só isso, ou talvez até mais se eu precisasse. Muitas vezes é realmente preferível beber Coca-Cola em outros países. Porque é engarrafada, é lacrada, e você não está bebendo água, então há benefícios nisso. Tem água na Coca-Cola, é uma quantidade mínima, mas meu corpo se tornou um expert em sugar a água dela. Então está bom, mas quando eu estava lá, vou te dizer. Um dos melhores frangos que já comi foi na Tailândia. Eles têm um frango frito lá, que é simplesmente fenomenal. E eles cozinham bem ao lado das ruas e você simplesmente vai até lá. Eles cozinham bem ali na calçada e é incrível, é muito bom. Então eu comi frango enquanto eu estava lá. Eu encontrei frango em todos os continentes. Preparado de muitas maneiras diferentes. Nunca vi mal preparado, mas por isso é preparado de todas as formas. E quando se compra uma Coca-Cola nesses pequenos vendedores ambulantes, eles pegam um pequeno saco de plástico, colocam um pouco de gelo, normalmente, às vezes, e então eles colocam a Coca ali. Depois colocam um canudo, amarram um elástico, então é um saquinho de plástico. E você só tem um saquinho de plástico e você apenas toma pelo canudo. E esse é o jeito deles de comprar uma Coca. E honestamente, você sabe que eles vão pegar uma Coca de 2 litros e isso vai durar muito tempo. E eles cobram o mesmo preço da Coca de 2 litros. Então eles ganham um bom dinheiro nisso. Mas eu já passei por tudo. E eu não comi apenas Coca e batata frita enquanto eu estava lá. Isso pode ter sido a maior parte, ok? Mas não foi tudo que eu comi. E também foi onde eu estava. Tivemos cerca de 6 ou 8 pessoas conosco. Eu fui até um KFC, porque eles os tinham lá.
Na verdade, descobriram que o KFC na África do Sul, na verdade, significa corvo frito queniano. Ok? Não significa frango frito de Kentucky. Deixe-me dizer, se você já comeu é diferente lá, mas de qualquer maneira, na Tailândia foi ótimo. Mas eu fui lá e pedi. E eu disse, eu preciso disso, e nós pedimos muita comida para todo mundo. E quando eu cheguei lá, eu paguei. E eles não se importaram que eu pagasse, mas quando eu fui buscar, eles me trouxeram uma caixinha. E eu disse, não, precisamos mais, precisamos de mais, a mais. E eles diziam, não, isso é o suficiente para você. Eu, na verdade, não. Sim, isso pode ser suficiente para mim, mas não é suficiente para todos os outros. E eles pensaram que eu estava pedindo demais. Então eles receberam o dinheiro do pedido, mas só queriam me dar uma caixa. Então tivemos que consertar isso. Eu disse ao pessoal lá, eu não sei o que vocês vão comer, porque posso terminar essa caixa e eu vou para o próximo KFC e pegar outra caixa. Mas eu só quero que você saiba que eu não vivia apenas de Coca-Cola e batatas fritas na Tailândia. Nós comemos frango. Então, assim como na África do Sul temos Nandos, Nandos na África do Sul é onde você quer comer. É frango de todo tipo. Estou tentando lembrar que tipo de frango era. Frango português. Sim. E você tem o sem gosto, suave, apimentado. É praticamente os 3 níveis que tem. Então, está bom, está tudo bem. Então, depois de comer o mais apimentado, você não sente o gosto de qualquer outra coisa. Então, agora estamos falando sobre o que é cura divina. Eu quero falar sobre isso. Cura divina não é imortalidade. Só porque você é curado não significa que você vai viver para sempre, ok? Eu tive pessoas dizendo, bem, se a cura divina é verdade, como eu vou morrer? É sério? É com isso que você se preocupa? É assim? Prende a respiração. Se você fizer isso por tempo suficiente, se você fizer isso por tempo necessário, vai funcionar, ok? Agora, cura divina não é imunidade, certo? Mas temos que entender que a imunidade nos foi prometida, ok? Nada pode, de forma alguma, nos machucar. Eu toco em todos os tipos de doenças contagiosas. Eu já passei por tudo. Na primeira vez que eu fui à África, minha sogra naquela época ainda era testemunha de Jeová, e eu nunca vou esquecer. Porque ela disse, quando eu estava indo para lá, você vai lá e você vai pegar alguma coisa, trazer para cá e matar todos nós. Eu não vou lá para pegar nada, eu vou lá para matar algumas coisas, então nós já vimos. Eu toquei todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade que você pode imaginar. Eu coloquei minha mão em uma coisa bem pegajosa e você diz, você teve que fazer isso? Não, eu não precisava. Eu tive que fazer isso não para curá-los, mas para ter certeza de que aquela coisa sabia que eu não tinha medo dela. Certo? Então você tem que perceber isso. Essas doenças e enfermidades têm mentes próprias. São entidades, ok? Não estou a dizer que são todos demônios, mas estou dizendo que eles são entidades. E vão obedecer ou desobedecer dependendo se você tiver fé ou não. E é simples assim. Então há momentos em que você precisa impor as coisas e deixá-los saber onde você está. Certo? Falaremos sobre isso antes do final do dia, tenho certeza. Próximo. Cura divina é o poder de Deus trabalhando dentro do corpo de uma pessoa para remover doença ou enfermidade ou para reparar a parte do corpo humano que foi afetado pela doença, enfermidade ou influência demoníaca. Todo mundo que Jesus curou morreu depois. Então não é imunidade. Não é imortalidade. Se uma pessoa continuar fazendo o que fez para ficar doente na primeira vez, então a doença pode voltar sobre ela. Então, o que ela faz é te dar uma chance de mudar, ok? Então falamos sobre a soberania de Deus. Cura divina não afeta nem interfere na soberania de Deus. Na verdade, ela estabelece. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida, e isso em abundância. Quando o inimigo, o ladrão, Satanás, tenta vir para matar, roubar ou destruir, nós agimos como embaixadores de Cristo para impedir o ladrão de realizar seu objetivo, levando vida abundante que Jesus veio para providenciar. Esse é o corpo de Cristo reforçando a soberania de Deus, não interferindo nela. Assim como um policial reforça a soberania de uma cidade, fazendo-se cumprir as leis dessa, agora abaixo tem a definição de soberania. É a definição do dicionário. Significa autoridade suprema ou poder. Poder supremo ou autoridade. A autoridade de um Estado para governar a si mesmo ou a outro Estado.
aquele que detém autoridade suprema e independente sobre uma região ou estado, aquele que não tem que responder a outro no governo de seus assuntos. Agora, a chave para isso é muito simples. A soberania de Deus não quer dizer que Ele pode fazer o que quiser a qualquer hora que quiser. Ele pode mudar tudo. Agora, o fato é que Deus faz tudo o que quer, quando quer. Porque o que Ele quer fazer está sempre certo. Então, não significa que Ele pode apenas... A soberania de Deus não é o mesmo que nós pensaríamos como a inconstância de Deus. Deus não é inconstante. Deus não é variável. Ele não acorda uma manhã e diz, ok, hoje eu vou fazer isso, e depois amanhã farei algo diferente. Não. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo o tempo todo. Na página 54 você pode ver, a cura é sempre a vontade de Deus. E nós lhe damos 4 ou 5 escrituras diferentes, ou uma escritura em 4 ou 5 traduções diferentes, e usando a palavra eu quero, ou algo que tem a ver com isso, e você pode ver a definição dessa palavra na página 75. Na página 75 tem a definição do Strong's para a palavra eu quero. Não significa apenas eu vou fazer. Significa literalmente eu vou fazer porque é o meu desejo e a minha natureza fazê-lo. E porque está no tempo presente significa eu estou sempre disposto. Esta seria, na verdade, uma tradução mais precisa. Estou sempre disposto. E a razão pela qual estou sempre disposto é porque essa é a minha natureza. Esse é o meu caráter. E sabemos que, de acordo com Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca muda. Então, se Ele sempre quis, Ele está sempre disposto. Ok? Então, essas são apenas algumas coisas. Eu vou dar-lhes as Escrituras. Agora vá para o capítulo 10. Vamos falar sobre o 10 e 11 juntos rapidamente. Se pudermos, e podemos até fazer o canal, a sessão 12, não tenho certeza, mas a sessão 12 é bem curta, de qualquer maneira, mas vamos lá. Na sessão 10, e quando você chega nessa parte, esse é realmente o cerne da questão, o aspecto mais importante da cura divina. E se ela está realmente na redenção em si, é a cura do corpo físico na redenção de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus foi chicoteado, espancado e crucificado, Ele providenciou nossa cura física corporal. Nessa redenção. E essa é a verdadeira chave, porque se entendermos isso, se pudermos provar isso, sem sombra de dúvida, então automaticamente todos os outros argumentos se tornarão desnecessários. É desperdiçado, é inútil. Porque se Deus incluiu, e aqui está como devemos olhar para isso, e eu vou te mostrar isso, na própria Escritura, se Deus incluiu cura física nas mesmas Escrituras, nas exatas mesmas Escrituras, literalmente, que vemos que Ele providenciou salvação do pecado e vida eterna, então esses dois permanecem ou caem juntos. E a cura faz parte disso, junto com a salvação. Ou não temos salvação, então você tem salvação e cura, ou você não tem salvação. Entende isso? Então, agora eu entendo que tentamos ser educados, somos simpáticos e todo esse tipo de coisa. Tentamos nos dar bem com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, existem denominações inteiras que se basearam no fato de eles escolherem acreditar, que se basearam no fato de eles escolherem que alguns dos benefícios de Deus não contam. E eles decidiram isso. Agora, nós tentamos não ser muito inflexíveis em relação a eles, mas, ao mesmo tempo, a verdade é a verdade. Se as pessoas concordam em acreditar ou não, e por isso precisamos ver qual é a verdade, e então precisamos decidir acreditar, independentemente do que os outros acreditem. Então vamos ver isso na seção 10. Página 77. Deus fez o homem um ser físico, espiritual, então a redenção deve ser uma redenção física espiritual. Tem que ser. Pecado e doença são dois frutos da mesma árvore. Pecado e doença estão sempre agrupados, juntos. Agora, queremos diferenciar algo aqui.
Veremos daqui a pouco como eles estão conectados. Mas também temos que perceber que eles são, mesmo que eles foram pagos no mesmo sacrifício, no mesmo processo, no mesmo período de tempo, houve um pagamento distinto para cada coisa, ok? E por causa disso, e o que as pessoas cometeram um erro é quando elas tentam conectar esses dois juntos, muito de perto. Então elas acabam dizendo, bem, então o que quer que seja verdade sobre a salvação, também é verdade sobre a cura. Então, para ser salvo, nós temos que nos arrepender do pecado, e para ser curado, nós temos que se arrepender do pecado. Ok, isso seria uma maneira natural de ver as coisas se elas estivessem realmente totalmente conectadas. Elas estão conectadas no sentido de que o pecado do homem causou doenças e enfermidades. Então, doenças e enfermidades são resultados do pecado de Adão, mas não é causado por um pecado individual somente. Certo? Nós já vimos isso, vamos pegar pedaço por pedaço e analisar Salmo 103. Versículo 2 diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Essa é a versão King James. No inglês moderno diria algo assim, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos benefícios dele. Você entende isso? Ambos dizem a mesma coisa, certo? Então ele diz, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele diz, não esqueça de nenhum deles. Agora, veja, ele começa a nomear os benefícios. Verso 3, que perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenha misericórdia. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Agora, vamos voltar e ver esses versículos. Primeiro, o verso 2 nos diz, observe o que ele fez. Davi está escrevendo esse salmo. E ele diz, bendiga o Senhor, ó minha alma. O que ele está dizendo? Alma, bendiga a Deus. Não se esqueça dos seus benefícios. Alma, deixe-me lembrar-te quais são os seus benefícios. E depois ele começa a listá-los. O primeiro que ele menciona, que ele perdoa todas as iniquidades. Agora, essa palavra toda significa todas. Ainda há alguma iniquidade que você sabe que eu perdoei isso, mas não aquilo? Agora, entenda o que eu estou dizendo aqui. É que quando ele se refere a isso, ele está dizendo que não há pecado grande demais para ele incluir em sua salvação, certo? É isso que eu quero ressaltar agora. Porque diz assim, nós acreditamos que são todas. Então ele diz, quem cura todas as suas doenças. Agora, é a mesma palavra todas, são todas em ambos os lugares. Então, se ele perdoa todas as nossas iniquidades, e diz que ele cura todas as nossas doenças, por que achamos que ele perdoa todas as iniquidades, mas ainda assim há algumas doenças, algumas enfermidades que ele não cura? Porque nós dizemos, bem, é porque ele está tentando usá-las para algo. Então, por que não dizemos a mesma coisa para o pecado? Você diz, bem, mas o salário do pecado é a morte. Parte do salário do pecado é que você precisa de cura. Isso é parte do salário do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado no jardim, nós não estaríamos precisando de cura, certo? De fato, Romanos, e acho que tem aqui um pouco mais adiante, em Romanos 5, verso 18, portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observe. O que diz? O homem pecou e por causa do pecado a morte veio, certo? Então, até que o homem pecou ou pecasse, não havia morte na terra. Podemos concordar com isso? Ok? Agora, o que isso nos diz? Sim, os dinossauros andaram com o homem. Por quê? Porque nenhum deles morreu até que eles caíram. Até que Adão e Eva caíram, não havia morte na terra. Então, eles andaram até que Adão e Eva caíram, e depois disso é quando eles morreram. Então, se você tentar juntar isso, agora você pode começar a olhar para algumas das coisas que o Dr. Carl ou Ken Hovind, pessoas assim, juntaram sobre o criacionismo versus evolução. Mas nós temos que perceber, sem dúvida, porque não houve morte na Terra, nenhum dinossauro morreu. 100 milhões de anos antes dos homens ou qualquer outra coisa. Eles andaram com o homem, eles estavam lá e não morreram. Até Adão e Eva pecarem,
E você pode ver isso também em Glen Rose, e porque eles têm as pegadas dos dinossauros e homens juntos no calcário. Nós estivemos lá e nós vimos. E está bem ali, juntos. Então, homem e dinossauro andando juntos. Isso é, a propósito, eu não vou cobrar de você por isso. É apenas muito legal. Ok, então, observe o que ele disse. Que cura todas as suas doenças. Então, se ele perdoou todas as suas iniquidades, ele curou todas as suas doenças. Se ele não curou todas as suas doenças, ele não perdoou todas as suas iniquidades. Certo? Quem dá a alguém o direito de escolher uma dessas como verdadeira e outra como não? O problema é que tentamos escolher e a realidade é que temos que decidir acreditar em tudo. Amém? Escolha tudo ou não escolha nada. Você não tem o direito de escolher qual parte você vai acreditar. Então, agora observe, eu vou mais abaixo. Verso 6. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Notem aqui. Veja as palavras. Lembre-se, a chave para entender a Bíblia é ler cada palavra em um versículo. E lê-la mais devagar para que você realmente entenda, porque o que vai acontecer muitas vezes é você já ter ouvido antes e quando alguém começar a ler, sua mente já pula para frente, porque sua mente é mais rápida e você vai se lembrar do jeito que você a ouviu sendo ensinada. Então é importante que se você vai aprender, você tem que realmente aprender a ler mais devagar, a ler com calma, ler cada palavra. Porque eu não consigo contar com muitas pessoas que ouviram CDs e DVDs e coisas diferentes e eles disseram, eu estava dirigindo e ouvindo e você disse, a Bíblia diz isso, e eu disse, não, não diz. Então eu parei, peguei minha Bíblia e li. E, sabe, realmente dizia o que você disse que dizia. E eu disse, bem, isso é porque tudo que eu faço é ler a Bíblia. Isso é tudo que eu faço por você. Eu não te dou teoria, eu apenas fico aqui e leio a Bíblia. Eu digo que eu tenho o trabalho mais fácil do mundo. Eu digo a todos que esse é o trabalho mais fácil do mundo. Tudo que eu faço é ficar aqui, lendo a Bíblia para você e dizer que significa o que ela diz. Agora, realmente, não fica mais fácil do que isso. Amém? Eu não tenho que me lembrar de nada. Eu não tenho que inventar nada. Mas se você tiver algum tipo de teologia do homem, então você tem que lembrar o que aquela pessoa defendia. Você tem que lembrar seu posicionamento sobre as coisas. Mas se você apenas ler a Bíblia, você não tem que lembrar de todas essas coisas. Certo? Quando minha filha Rebeca sofreu um acidente em 2010 e capotou o carro da mãe dela umas 6 vezes, ela quase morreu. Foi Deus o protetor. Bem, quando tivemos que buscar outro carro, na manhã em que ela sofreu o acidente, no dia seguinte, foi o início da nossa conferência anual. Então, eu tive que ministrar. Nós fomos alugar o carro, e tinha uma jovem lá, que era uma estudante da escola bíblica, não na minha, mas em outra escola. E nós dissemos a ela que precisamos de um carro. E ele perguntou para que dissemos que ela tinha sofrido um acidente, destruiu o carro da mãe dela e eu tinha essa conferência. Então ele disse, você tem uma conferência? Eu disse, sim, conferência internacional. Vamos transmitir ao vivo e transmitir por toda a parte do mundo, por satélite, e estamos fazendo isso. Ele perguntou, quando começa? Eu disse, por volta de 6 horas. E ele disse, e você está aqui fazendo isso? E eu disse, sim. E ele disse, você não tem que se preparar? Eu respondi que eu estou pronto. Ele disse, eu nunca poderia fazer isso. Ele disse, o que você vai pregar? Eu disse, não sei. E ele disse, você vai ficar na frente de um monte de gente e falar e você nem sabe o que vai dizer? E eu disse, sim. Ele disse, eu não poderia fazer isso. Ele disse, como você faz isso? Eu disse, é fácil. Eu me encho com a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Então, quando eu chego na frente de alguém, eu abro minha boca e a palavra de Deus sai. E eu não tenho que me preocupar com o que sai. Porque eu me enchi da palavra. Você só tem que se preocupar com o que vai sair de você se você se enche de TV, de filmes, e esse tipo de coisas. Então, você tem que se preocupar com isso, porque algo vai escapar. Mas se você apenas se enche com a palavra, você não vai se preocupar com isso. Abre a boca e vai sair. O difícil é calar a boca e parar. Abrir a boca e deixar fluir é fácil. É parar, como muitos de vocês podem atestar. É difícil para mim parar às vezes. Mas eu voltei lá um tempo atrás, quando terminamos, e eu entrei e disse, eu simplesmente amo meu trabalho, eu amo o que faço. Ok? Eu sou um homem abençoado. Minha vida é abençoada. Eu sou abençoado e eu amo o que eu faço, amém? A beleza disso é que qualquer um de vocês pode fazer. É simples, você só tem que decidir. Sim, eu deveria estar fazendo isso e mergulhar nisso, ok? Então, agora, pode haver algumas coisas no meio que você precisa fazer, mas estou apenas dizendo que, no geral, é isso que temos que fazer. Então,
Observe o verso 6. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Agora observe que não diz o Senhor executa justiça e julgamento sobre os oprimidos. Ele não faz isso neles. Ele executa justiça e julgamento para eles. Ok? Agora, você notará que isso é uma terminologia legal. Você sabe que tudo em nossa salvação é uma terminologia legal. Justificação, propiciação. Todos esses termos que usamos ao lidar com a salvação são todos termos legais. Cada um deles. E nós usamos no sistema legal, e a maior parte do nosso sistema legal, na verdade, foi baseado na lei de Moisés. Ou pelo menos com um precedente bíblico, poderíamos dizer. E aqui, note isso. Isso seria semelhante. Não semelhante, é exatamente. Se você estivesse envolvido em algo, há alguns anos, deixe-me dar-lhe um exemplo real. Há alguns anos, algumas pessoas fumaram e depois juntaram um número de pessoas que pegaram câncer e decidiram iniciar uma ação coletiva contra as empresas de tabaco. Eles acrescentaram tudo isso e para fazer isso, quando lançaram, não era apenas um caso individual. Eles tiveram que reunir pessoas suficientes para que pudesse se tornar uma ação coletiva. E o que eles fizeram foi que, quando eles fizeram isso, todos eles se juntaram nesse processo e todos foram representados por um certo grupo de advogados. E então, eles basicamente apresentaram cobranças ou apresentaram acusações contra as empresas de tabaco. Tudo que você tem que fazer, e eles passaram por todo o processo, eventualmente, pelo menos parte disso, a ação coletiva, as pessoas na ação coletiva, não as empresas de tabaco, mas as outras, as vítimas, você poderia dizer, os queixosos receberam certos danos como parte dessa ação coletiva. Agora, para estar nesse processo de ação coletiva, tudo que você tinha que fazer era provar que você tinha usado o produto deles. E que ele tinha de alguma forma danificado você, então você não precisava entrar em nada de especial. Você só tinha que provar que usou o produto deles e que te machucou, que te fez mal. Agora, quando isso aconteceu e eles passaram por todo o processo, então, eventualmente, o juiz pegou o martelo, bateu algumas vezes e disse, ok, eu dei o veredito para os queixosos. Quando isso aconteceu, isso significava que as pessoas que estavam feridas ganharam o caso. O que significa que eles receberiam uma indenização que ainda não havia sido definida, mas eles fariam isso direito. Então, quando ouviram isso, elas nem sabiam o que iriam receber. Agora, tudo o que sabiam era, nós ganhamos, e nós vamos conseguir algo por isso, certo? Isso é tudo. E, novamente, não era sobre quem eles eram ou qualquer outra coisa. Era apenas que eles foram feridos e eles foram nomeados naquele processo. Agora, é a isso que está se referindo quando diz que o Senhor executa justiça e julgamento para todos os oprimidos. Agora, deixe-me mostrar o que isso está dizendo. Onde diz todos os que são oprimidos? Os oprimidos que são os demandantes nessa ação coletiva, certo? Esse é o grupo. E se você está nesse grupo, então houve um veredito, que já foi proferido em seu favor. Ele apresentou o julgamento, ele executou o julgamento por você. E se você foi oprimido, então, basicamente ele disse todo mundo que foi oprimido. Quem é o opressor? Porque automaticamente você lê isso, todos os que são oprimidos, e automaticamente eu penso em Atos 10:38. Que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, conecta a doença e a enfermidade com ser oprimido. E conecta o opressor como sendo o diabo. Então, há a conexão agora. Ok? Aqui ele diz, se você é parte desses oprimidos, então Deus proferiu um julgamento por você. E esse julgamento é que você deveria ser livre, certo? Se ele proferiu um julgamento que não terminou em sua liberdade, então não foi um julgamento ao seu favor, ok? Ele realmente não proferiu um julgamento. Mas ele proferiu um julgamento.
Eu não vou entrar nisso agora, mas se você procurar Isaías capítulo 9 e começar a ler no verso 6, 4, 5, 6, 7, todo o texto até o 9, até mesmo fala de Jesus, ele diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, porque um filho nos foi dado, um filho nasceu, tudo isso. E fala sobre isso, e fala sobre ele executará. Na verdade, ali usa a palavra julgamento. Diz que ele mostrará julgamento aos gentios, e ele mostrará julgamento. E diz que ele não faria, em outras escrituras, ele não julgaria segundo a visão dos seus olhos, mas ele julgaria com justiça. O que é exatamente o que essa escritura está se referindo. Então, quando Jesus veio, quando ele foi uma pessoa que estava doente ou enferma, ou qualquer outra coisa, ele julgou com justiça. Ele não olhou para a situação e disse, bem, essa pessoa poderia ter merecido, olha o que eles estão fazendo. Ele não olhou para isso. Em vez disso, ele julgou em seu favor e disse, seu Pai Celestial me enviou para dizer a você, você está livre e para libertá-los. E ele está proferindo julgamento ao seu favor. E foi isso que ele fez. Ele saiu fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, tudo que ele fez foi sair, tudo que ele fez foi dizer às pessoas que ele proclamou liberdade aos cativos. E tudo que ele estava dizendo era, você foi liberto. Deus decretou a sua liberdade. Você está livre. Ele proclamou justiça ao seu favor. E eu estou aqui para proclamar sua liberdade. Você foi perdoado, você foi liberto. Seja livre. E quando ele disse isso, eles não estavam mais doentes. Quando ele disse isso, eles não estavam mais possuídos por demônios. Você entende o que estou dizendo? Então, tudo o que ele estava fazendo era o cumprimento desse verso, que é apenas um deles. Agora, vamos analisar isso. Na verdade, fala sobre essa mesma questão lá no final, no último parágrafo. Deus, como um grande juiz do céu e da terra, decretou liberdade para todos os oprimidos. Jesus saiu fazendo bem e curando e libertando todos os que o diabo mantinha em cativeiro, através da opressão do pecado e da doença. Agora, não temos nenhum problema em dizer a uma pessoa não salva que Jesus morreu por ela e pagou totalmente a pena por seus pecados, proporcionando sua salvação há mais de 2000 anos, e que ele de forma alguma os rejeitará. Se eles aceitarem o seu sacrifício, eles serão aceitos. Não é basicamente a mensagem? Não existe dúvida de que eles podem ser salvos. Você já olhou para alguém e disse, provavelmente não é para você, é para quase todo mundo, mas provavelmente a salvação não é para você. Porque você está no fundo do poço, há certas pessoas que gostaríamos de possivelmente pensar isso. Hitler, por exemplo. Nós poderíamos citar outros. Nós achamos que elas merecem. Todo mundo merece, certo? E nós não sabemos. Quem sabe, eu não sei se o Hitler deu alguma entrevista de última hora, por isso eu não sei. O seu estado de espírito antes dele estourar os miolos. Não sei se ele fez isso ou não, mas o ponto é que não há nada além do alcance do sangue de Jesus. Amém? Se ele pudesse fazer isso, então nunca diríamos a ninguém, desculpe, você não pode receber isso, é para todos, mas não para você, certo? Nós nunca diríamos isso. Nós diríamos, sim, isso é para você. Você não entende o que eu fiz. Não, o problema é, você não entende o que Jesus fez, certo? Não importa o que você fez, é o que ele fez. Porque se você pode fazer algo pior do que ele pode cobrir, então Satanás é maior do que Deus, certo? Porque no minuto que você diz isso, você está dizendo que o sangue de Jesus não é bom o suficiente para cobrir seu pecado. Então, na verdade, você está dizendo que você é maior que Deus. Porque mesmo Deus não conseguiu resolver seu pecado. Então, não é humildade isso. Não é você dizendo, você não sabe o quão ruim eu tenho sido. É você dizendo assim, eu sou maior que Deus e Ele não pode cobrir meu pecado. Então, você só precisa submeter sua vontade e concordar que o sangue de Jesus é bom o suficiente para qualquer coisa que você possa ter feito. E continua. Ele diz, não há dúvida se eles podem ou não ser salvos, mas exatamente a mesma ordenação é usada para a cura da doença e enfermidade física, como é usada a citação de cura, entre aspas, da sua doença espiritual chamada pecado. Eu não gosto de usar esse termo porque as pessoas tentam distorcer. As palavras gregas usadas e até os próprios tempos das palavras usadas são exatamente os mesmos tempos usados, até mesmo nos tempos mais fortes na língua grega. Agora, você diz, espere, o salmo era em hebraico. Sim, é verdade, temos que olhar para duas coisas. Número 1,
quando você analisa, você encontra isso. A Bíblia que Jesus usou naquela época, todos falavam grego. A Bíblia que Jesus e os apóstolos usaram era tecnicamente a Septuaginta grega, que era uma tradução grega do Antigo Testamento. E se você pegar a tradução grega do Antigo Testamento e comparar com o Novo Testamento, são exatamente as mesmas palavras usadas e os tempos verbais usados. São, como eu disse, os mais fortes que podem ser encontrados, ok? Quando você usa uma palavra como deve, não há palavra no inglês que seja mais forte, ok? E se você voltar para o grego, a palavra grega usada significa exatamente a mesma coisa. E a palavra mais forte, shall, deve, isso significa não talvez, não possivelmente, não se. Shall é deve, em outras palavras, é tão certo como feito, ok? Agora, sabemos que Jesus comprou a saúde do homem e a cura, assim como ele comprou nossa salvação do pecado. Agora, do jeito que ele fez isso, e eu te dou as escrituras aqui, e nós vamos conectar isso um pouco mais adiante, nós vamos voltar a isso e ver a página 79, onde fala sobre cura e comunhão. Nós falaremos sobre isso um pouco mais adiante, mas eu quero que você vá para a página 80 e veja Mateus capítulo 8, verso 16. Então vamos conectar isso com Isaías 53, que é a próxima página. Mateus 8, 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Verso 17. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, se você olhar, está falando de Isaías, e se você tiver seu manual, você pode abri-los juntos lá, está esse versículo em Mateus 8, 17, está se referindo a Isaías 53, verso 4, ok? Agora, se você, na versão King James ou na versão inglês, ele não diz doença ou enfermidade. Diz dores e sofrimentos. Mas se você procurar a palavra dor e sofrimento, são literalmente as palavras doenças e enfermidades. Aflições, dores e todo esse tipo de coisa. Então, essa é a referência. Agora, a beleza disso é que Deus, falando através de Mateus, Deus deu o seu próprio comentário sobre o que Isaías 53 significava. Então, sabemos que Mateus foi guiado por Deus, foi dirigido por Deus, inspirado por Deus para escrever o seu evangelho. Então, sabemos que Mateus 8, 17 é o próprio comentário de Deus. É Deus comentando Isaías 53, verso 4. Então, não há dúvidas de que Isaías 53, 4 se refere, devo dizer, verso 4 e 5, se refere à cura do corpo físico, que é realizada através da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus. Agora, o melhor livro que eu já li sobre isso foi um livro escrito por T.J. McCrossan, que era um ministro presbiteriano. E era um examinador para o presbitério ou ministério. Ele estava encarregado de testar candidatos para ordenação e o seu conhecimento de grego e hebraico. Ele era um dos mais aclamados nisso. Ele era erudito em grego e hebraico de sua época, e se você pegar seu livro, que é excelente, na verdade, Kenneth Hagin e Roy Hicks mandaram reproduzir anos atrás. Eu tenho uma cópia de capa dura, uma cópia original. Clement Humbard, que era o irmão de Rex Humbard, aquele que colocou Catherine Kuhlman na TV, ele me deu uma cópia assinada e autografada desse livro. O livro que eu tenho é o livro completo. Quando Kenneth Hagin o reproduziu, na verdade, eles o editaram um pouco. Então eu peguei os dois e os comparei, e o que eles tiraram não mudou nada. A informação ainda está lá. É muito menor e mais fácil de ler. Você ainda pode encontrá-lo, ainda lançado por Harrison House, e é um excelente livro de ler. Deveria estar na biblioteca de todas as pessoas. Uma coisa sobre T.J. McCrossan é que ele disse
que ele conecta Isaías 53, versos 4 e 5, Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, e 1 Pedro, verso 2, versículos 24, capítulo 2, verso 24. Todos juntos, porque em Isaías 53 diz, onde estamos aqui? No verso 5. Porém ele foi ferido. Na página 81, ou Isaías 53 na sua Bíblia, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Observe a palavra somos curados. Isso não é um tempo presente, é sempre contínuo. É sempre um tempo presente. Agora, a beleza disso é, e nós poderíamos ir mais fundo nisso, eu só estou te dando algo bem raso. Se você quiser fazer uma investigação mais detalhada, eu lhe diria para que lesse novamente, estude o livro de T.J. McCrossan, estude em detalhes sobre o grego, o hebraico aqui, e você se aprofundará nisso. Mas basta dizer a essa altura que Isaías 53 diz, pelos açoites que o feriram nós somos curados. Tempo presente contínuo, sempre curado. Entende isso? É um estado, mas é um tempo presente. Então vemos isso mencionado novamente em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. E lá ele nos diz, e curou todos para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então aqui está conectando Isaías 53, especificamente a cura divina. Então aqui ele está conectado diretamente. Ninguém foi salvo quando Jesus curou aquelas pessoas. Entende isso? Porque ninguém poderia ser salvo. Porque Jesus ainda não tinha pago o preço pelo pecado. Ele ainda não havia sido crucificado. Então eles não foram salvos. Eles foram curados, certo? E ele conectou Mateus, e pelo Espírito de Deus, ele conectou Mateus 8, 16 e 17, com Isaías 53, 4 e 5. Ele colocou junto e disse que Isaías 53, 4 e 5 se refere especificamente à cura física, porque ele disse que a cura física da multidão foi o cumprimento desse verso. Podemos todos concordar com isso? Estamos acertados nisso? Amém. Para dizer isso, e agora você tem os chamados estudiosos, eu digo isso com base em T.J. McCrossan, que foi um estudioso. Se você for comigo para 1 Pedro, na verdade está bem aqui no final da página 80, 1 Pedro 2, 24 diz, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados e sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes curados. Observe aqui, ele diz, ele está citando Isaías, ok? Ele está se referindo a Isaías 53. Ele cita Isaías 53, pelas suas feridas fostes curados. Ele diz no verso 5. Ele diz, pelas suas feridas. Podemos ver que fomos do tempo presente em Mateus, em Isaías 53 e em Mateus 8. E então, algo acontece entre Isaías 53 e 1 Pedro 2, 24, para causar uma mudança do presente para o passado. Isaías, sabemos que estava vindo. Toda a cura que Jesus fez foi baseado no fato de que ele iria pagar o preço pela cura do homem, e ainda assim, ele ainda não tinha pagado o preço. Quando ele pagou o preço, que foi depois de Mateus 8, quando ele pagou o preço, mudou tudo. Mudou de, por suas pisaduras somos curados, para por suas pisaduras fomos curados. Em outras palavras, ele já pagou o preço. Já está feito. Já está pago. Entende? Agora, isso não quer dizer que você vai automaticamente, se as pessoas falarem, bem, por que adoecemos então? Ou se nós adoecemos, por que não somos automaticamente curados? Pela mesma razão que as pessoas não são automaticamente salvas. Porque Jesus foi para a cruz. Você tem que pegar isso e aplicar em si. Você tem que concordar com isso. Isso fala sobre mim. Isso é meu. E eu creio nisso. Isso é verdade para mim. E quando você faz isso, você vê os efeitos disso. A outra coisa é que a razão pela qual eu disse isso sobre T.J. McCrossan
é que existem estudiosos modernos, ainda hoje, que diriam que 1 Pedro 2,24 está se referindo à cura espiritual, não à cura física. É o que eles dirão. Agora, eu amo o T.J. McPherson, porque ele não é um homem que mede palavras. Ele disse, eu verifiquei a validade disso, certo? Eu vi, é verdadeiro. Ele disse, para qualquer estudioso dizer que 1 Pedro 2,24 se refere apenas à doença espiritual, e não à cura física, prova uma de duas coisas. Ou que essa pessoa não é verdadeiramente um estudioso, o que significa que eles não podem ler e entender o original grego e hebraico, ou significa que eles são propositalmente mentirosos. Agora, isso é tão forte quanto você pode ser. Em outras palavras, você concorda comigo ou você é mentiroso. Isso é mais ou menos o que ele disse. Agora, se você analisar isso, a beleza disso é quando ele diz em 1 Pedro 2,24 e em Isaías 53, quando ele diz, por suas feridas, por suas pisaduras, nós somos curados e por suas pisaduras nós fomos curados. A palavra curado aqui, você precisa lembrar que Isaías foi escrito em hebraico, mas quando foi traduzido para o grego, na Septuaginta grega, eles tiveram que traduzi-lo para o grego. E assim podemos comparar o grego de 1 Pedro 2,24 com o grego de Isaías 53. E se você comparar essas duas palavras gregas, são as mesmas palavras usadas da mesma maneira. E esse é um dos pontos principais que a palavra grega é usada apenas em referência à cura física. E esse é um dos pontos principais. Ela nunca é usada em referência à cura espiritual, nenhuma vez. Na verdade, ela está tão ligada à restauração física que era a mesma palavra usada quando o altar era demolido e eles o reconstruíam, restauravam. Eles usavam essa palavra para curado para se referir àquele altar sendo restaurado, que foi uma restauração física. Então, o que isso significa é que não estava se referindo em 1 Pedro 2,24 a uma doença espiritual por causa disso. Apenas outro a propósito. Quando você estava morto em seus delitos e pecados, você não precisava, o seu espírito, ele não precisava de cura. Certo? Morto não precisa de cura, ele precisa de ressurreição. Então, seus pecados espirituais não foram curados. Eles foram perdoados, foram redimidos e você espiritualmente não foi curado. Você foi ressuscitado. Você foi feito uma nova criação, nascido de novo. As coisas velhas passaram. As coisas se tornaram novas. Entende? Não foi uma cura espiritual. Você não recebeu a cura espiritual. Ok? Quando você nasceu de novo, você recebeu o renascimento espiritual. Essa é a diferença para que possamos ir. Nós podemos explicar isso ponto a ponto, detalhadamente. Poderíamos desenhar isso. Eu poderia fazer disso um seminário todo por si só. Ok? Porque há muito sobre isso. Mas basta dizer, e honestamente, mesmo se eu quisesse, se você não vai pegar e verificar você mesmo, não adiantaria nada. Você precisa colocar isso em você. A razão pela qual eu estava dizendo isso é... Quando é sobre o ponto mais importante em relação à cura, é se ela foi ou não incluída na expiação. Se ela foi incluída, eu nem gosto de usar essa palavra expiação, porque significa cobrir, e nossos pecados não foram cobertos, eles foram remidos, ok? Então essa é real. Então, está realmente na redenção, não cura na expiação, mas esse é o termo. Mas se a cura, temos que perceber, se a cura estava na redenção, se a cura do corpo físico foi incluída na redenção, então podemos ser tão livres para proclamá-la quando somos livres para proclamar a aceitação de Deus a qualquer pecador, a qualquer momento, de qualquer pecado. Faz sentido para você? Em outras palavras, quanto pior o pecador, mais Deus recebe glória quando ele o salva. Certo? Então, quanto pior condição física você está, mais glória a Deus quando ele te cura. Aqui está o problema. O que a igreja fez é que fizemos isso sobre a pessoa doente e temos que perceber que não é sobre a pessoa doente.
Você sabe, nós voltamos nossa atenção para eles e sempre direcionamos a atenção para os doentes. E dissemos, ok, e deixe-me ser bem específico no que eu quero dizer. O que temos feito na igreja é que voltamos toda a nossa atenção para quem está doente, ou para Deus. Ou colocamos a culpa nos enfermos, ou colocamos a culpa em Deus. Ou é pecado em sua vida, que você não está sendo curado, ou não é a vontade de Deus, certo? Ou é pecado na sua vida, ou agora, até vai além disso, agora é pecado na vida do seu avô, na vida do seu bisavô, tataravô. E você sabe bem, eu encontrei vestígios sobre o meu tataravô, e era um recepcionista de porta na loja maçônica, então agora eu tenho essa coisa horrível. Tipo, sério? O quão longe você tem que ir para encontrar algum tipo de pecado em sua família? Eu encontrei isso na minha família. Deixe-me perguntar isso. Você acha que eles contaram todos os seus pecados? Você acha que pode ter havido um pecado que eles estavam escondendo? Que eles não contaram a ninguém? Porque se você sabe ou não, não importa se é verdade. Se eles cometeram um pecado, você pode saber de um pecado que eles cometeram. Talvez eles fossem alcoólatras, talvez eles fossem o que quer que você queira considerar um pecado. Talvez tenham sido eles, mas pode ter havido pecados que eles não contaram às pessoas. Se você voltar e tentar encontrá-los, você nem consegue encontrá-los, porque eles nunca os confessaram. E se isso for verdade, então você está sem sorte. Isso é muito ruim para você, porque você não pode voltar e quebrar isso. Deixe-me dizer, minha geração. Vamos entrar nisso amanhã, falando sobre maldição hereditária. Minha geração, sua geração. Se você nasceu de novo, volta uma geração para Jesus. Você entende? Minha geração não volta para o meu pai terreno. Não volta para a minha família terrena ou qualquer outra pessoa. Volta para Jesus, certo? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai celestial, não um avô celestial, não um tio celestial, certo? Ele é o meu pai. Então, se houver alguma coisa que vier a mim, virá através dele. E a única coisa que vem dele, do pai acima, é todo dom perfeito, toda boa dádiva. Ele é o pai das luzes. E são coisas boas que vêm dele. E essa é a minha linhagem. Então, se eu tenho algo na minha linhagem vindo para mim, eu posso dizer o que é isso. São bênçãos geracionais. Não maldição. Amém? Porque eu não tenho geração. Esse homem está morto. E ele não vive mais. E como Cristo vive em mim, ele se tornou uma maldição por mim, então eu não tenho que sofrer essas coisas. Então maldições desapareçam, ok? É simples assim. Agora, tudo que você tem que fazer é parar de acreditar e parar de pagar, parar de comprar os livros que dizem que você as tem. Primeiro eles dizem, aqui estão as maldições que você tem que quebrar, e aqui está o bloqueio que impede. Eles têm que lançar um livro diferente praticamente a cada 6 meses. Porque quando o aluguel deles sobe, então eles precisam de novos livros, porque eles precisam de mais. Eles precisam de dinheiro de novo, de você, e você os mantém. Eu disse a Deus uma vez, por que você deixou isso acontecer? Por que você deixa isso continuar? Por que você não fecha essa coisa? Eu estava falando sobre as denominações na televisão. Você não vai fechar isso? Deus disse, eu tenho tentado por anos, e os cristãos continuam apoiando isso. Tudo bem, faz sentido, porque eles continuam dando seu dinheiro, porque eles precisam de... Eu tenho uma palavra de Deus, Salmo 77:17, então se você enviar seu cheque de 77:17, você terá a bênção do Salmo 77, você sabe que pode muito bem chamar o cara de P.T. Barnum, porque um otário nasce todo dia e um tolo e seu dinheiro são rapidamente divididos. Pare de apoiar coisas que não retratam Jesus, amém? Tentar depois culpá-lo. Todos se manifestam contra a Igreja Católica porque eles estavam vendendo indulgências. E o que você acha que a Igreja Protestante faz? Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Vendemos essa coisa, nós vamos te libertar por um preço. É estranho, digo a mesma coisa, Pedro. E ele disse que seu dinheiro pereça com você. Você não pode comprar o que eu tenho. As pessoas dizem, eu vou te dar tanto. E eu me lembro quando John D. Lake, terceiro neto do John D. Lake, me ligou. Ele tinha problemas renais e ele me ligou e disse, pouco antes de eu realmente entrar no assunto, reconheci quem ele era e começamos a falar sobre isso. E ele disse, o motivo da minha ligação é que quero que você saiba que eu vou te enviar um cheque de $20 mil se você puder me curar. E eu disse, uou. Eu disse, primeiro, eu soube na hora que ele não tinha ouvido nada do que pregamos. Eu disse, primeiro, não fazemos assim. Eu disse, ficarei feliz
em ministrar cura para você. Eu disse, o seu avô tem sido bom para a nossa família. Ele nos ajudou. Ele me ajudou a não enterrar uma criança. Eu disse, então eu agradeço a ele por isso. E, portanto, é meu privilégio ministrar a você. Eu disse, mas você não pode me enviar dinheiro por sua liberdade. Porque você não pode comprar o que eu tenho. E então nós conversamos bastante, eu orei por ele, ele ficou bem. Ele estava bem por cerca de 6 anos atrás, 6 ou 7 anos. Então, de repente, foi por uma direção diferente. Piorou muito e acabou falecendo anos depois. E então essas coisas... nós temos que perceber que mesmo ele, por algum motivo, pensou que o dinheiro tinha algo a ver com isso. E o dinheiro não tem nada a ver com a cura. Jesus pagou o preço.